Bom dia a todos. Marisa, você me faz chorar cada vez que eu venho aqui. Passa até vergonha. Cabelo branco, essas coisas, avô de 4 netos, e cada vez que eu venho aqui você me faz chorar ainda mais. Bom dia a todos. Uma vez mais, eu agradeço à equipe de trabalho espiritual desta casa, que me concede o privilégio de vir até aqui, compartilhar com todos um pouco daquilo que nós vamos aprendendo e estudando durante as nossas jornadas. Na nossa jornada nessa terra, estamos todos aqui em busca do mesmo objetivo, da mesma destinação: o aprendizado, a evolução, o crescimento. Alguns fazem isso de uma maneira mais fácil, outros têm um pouco mais de dificuldade. Mas a razão de estarmos aqui é a mesma. Estamos todos em busca da consolidação dos ensinos de Jesus em nossos corações e principalmente em nossas atitudes. Se eu apertar essa tecla aqui, vai para frente? Assim? Não. Tem que ter o pointer, que eu devo ter escondido em algum lugar, claro. Tá vendo, Marisa? Você, além de me fazer chorar, você me faz me faz passar vergonha. Não, me passa... sim, agora sim. Me faz passar vergonha, porque é muita tecnologia para as pessoas aqui. A gente... Não chegou lá. Não chegou. Na verdade, não. A tecnologia nossa, lá o Mickey está estudando a tecnologia para poder passar para a gente. Então, talvez aí numa próxima visita que o Mickey faça lá em casa, a gente vai aprender a lidar com essa tecnologia. Então, alguns de nós vão conquistando esta evolução de uma maneira mais tranquila, outros vão tendo um pouco mais de dificuldade. Mas o ponto principal é de que nós tenhamos os ensinamentos de Jesus em nossos corações e, acima de tudo, em nossas atitudes. O estudo de hoje tem muito a ver com o que nós estamos fazendo das nossas vidas e como é que nós estamos valorizando esta oportunidade e essa vida que nós temos neste instante. Por isso que nós vamos conversar um pouquinho a respeito do conceito e do estudo do suicídio. E o subtítulo desse nosso estudo dessa manhã é Desperdiçando o Perdão de Deus. O suicídio pode ser considerado como um desperdício de um perdão divino que nós recebemos. Mas da onde que você tirou isso? Por que isto pode ser um desperdício do perdão? Da onde vem esse perdão? Aonde está esse perdão em nossas vidas? De acordo com Emmanuel, a reencarnação é a prova do perdão e da misericórdia de Deus em relação aos nossos erros. Se nós estamos aqui nesta vida, nesta jornada, para aprender, praticar e evoluir, para aprender, praticar os ensinos do Cristo, e se nós comparamos a nossa relação com os ensinos do Cristo da distância que nós estamos, uma só jornada, uma só existência não é suficiente para que nós possamos compreender a grandeza e a magnitude dos seus ensinamentos. Como todos aprendizes que somos, estamos sujeitos aos equívocos, aos erros, às interpretações equivocadas, às decisões errôneas que nós fazemos. Como aprendizes que somos, estamos sujeitos ao erro. Se nós fôssemos pensar nas nossas existências como apenas uma única chance, os erros que nós teríamos não seriam jamais perdoados pelo Pai. Em contrapartida, dentro da doutrina espírita, nós aprendemos, nós estudamos que a misericórdia de Deus, a misericórdia divina, é infinita e está ao nosso lado e nos acompanha a todos os instantes, a todos os momentos. Então, todos os equívocos que nós temos são acompanhados de um perdão, de uma misericórdia. Então, todas as vidas que nós temos, todas as encarnações que nós temos, é mais uma prova do perdão e da misericórdia de Deus para que possamos voltar a estudar, voltar a aprender e tentar praticar da maneira correta. Se nós
num desvario qualquer das nossas emoções, nos entregamos ao suicídio, nós estamos desperdiçando a misericórdia divina. Nós estamos desperdiçando um perdão que o Pai nos concedeu. Como é que nós podemos definir e entender o suicídio? O que é esta atitude que tanto nos incomoda e que tanto nos amedronta em alguns momentos? E uma coisa aqui que eu quero deixar claro é que no decorrer deste estudo, nós vamos analisar ou vamos procurar ver todas as implicações muito mais ligadas ao nosso dia a dia do que o simples ato do suicídio. O suicídio pode ser definido como a ação de acabar com a própria vida, de se matar. Ação de acabar com a própria vida. É importante a gente ter essa frase em mente. Ou também a ação ou o efeito de se suicidar. Então, o suicídio é quando nós decidimos acabar com a nossa vida. Mas nós podemos acabar com a nossa vida de diversas maneiras. Quando nós estudamos o Espiritismo, quando nós começamos a estudar a respeito do suicídio, nós enfocamos muito com relação ao aspecto físico, o aspecto da morte do corpo. Mas será que é só isso? Será que é só a morte do corpo que pode ser considerado como um suicídio, como um ato que nós fazemos contra nós mesmos? Vamos ver então quais são os tipos que nós podemos desenvolver dentro desse conceito. O primeiro tipo de suicídio que nós podemos avaliar é aquele suicídio que nós cometemos de uma forma intencional ou premeditada. Quando nós deliberadamente acabamos com a nossa própria vida através de uma arma, através de um ato deslocado, de nos jogarmos de uma ponte, de ingestão de um veneno ou alguma coisa nesse sentido. Nós acabamos com a nossa própria existência de uma forma premeditada, intencional, planejada. Também pode ser considerado um suicídio quando nós temos, ou quando nós cometemos aquilo que a gente chama do suicídio inconsciente. Quando nós abusamos das nossas capacidades físicas e nós acabamos desrespeitando o nosso corpo físico. O excesso de bebida, o excesso de comida, o fumo, o excesso de estresse, o excesso ou descaso com o nosso corpo, nós não escutamos as mensagens que o nosso corpo manda e nós, então, descuidando deste aspecto, nós acabamos cometendo um suicídio involuntário. Excesso de chocolate. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, o excesso de chocolate. Mas, segundo os livros, excesso de chocolate é só acima de 5 quilos por dia. Até 5 quilos por dia é uma dose recomendável e tudo mais. Porque, inclusive, já existem estudos mais recentes dizendo que o chocolate é um vegetal. Porque vem do cacau. Exatamente. Então pode ser considerado como as nossas doses diárias de vegetal. Não cola? Tudo bem. Mas então, quando nós descuidamos deste veículo, que é o veículo do nosso aprendizado, do nosso estudo, nós estamos cometendo também um suicídio inconsciente, quando nós abusamos de todas as outras capacidades. A falta de sono, a falta de exercício, o excesso de preocupação, o descaso com os sinais que o corpo nos dá, podem nos levar a um suicídio inconsciente. Quando a gente vai para o nosso lar, por exemplo, André Luiz, quando chega na espiritualidade, ele é recebido como um suicida, involuntário e inconsciente, porque passou a grande parte da sua vida abusando de todos os prazeres físicos que a vida lhe proporcionava. Mas isso são aquilo que nós podemos chamar do tipo de suicídio físico, né? Isso é quando nós acabamos com o nosso corpo. Aí alguém assim um pouco mais, digamos, revoltado com a vida, que não tem todos os conceitos e todas as ideias de Deus na sua mente, no seu coração, pode dizer o seguinte: não, mas o corpo é meu, a vida é minha, eu faço dele o que eu quero. Será? Será que nós temos esse direito? De acordo com a pergunta 944 do Livro dos Espíritos, tem o homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é absolutamente clara.
Não. Só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E tudo aquilo que nós transgredimos na lei divina, nós seremos convidados, num determinado momento no futuro, a colhermos as consequências dessas nossas atitudes. E as consequências poderão ser mais graves ou menos graves, dependendo do estado de consciência e dependendo do estado de conhecimento que nós tenhamos a respeito das situações. Quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior a nossa sabedoria, maior a nossa responsabilidade. Mas, de uma maneira geral, nós não temos o direito de dispormos da nossa vida. Nós não temos o direito de acabar com ela. Esta é uma das formas de suicídio que nós temos. Mas é só essa que nós temos? É só essa forma que nós podemos acabar ou desperdiçarmos da nossa vida? Numa maneira geral, quando nós estudamos com o suicídio, este é o enfoque principal que se dá. Mas não é só esta forma de suicídio. Existe um outro tipo de suicídio que normalmente nós não nos damos conta, nós não nos ligamos, nós não nos preocupamos, mas também é um desperdício da nossa vida. É aquilo que a gente pode chamar como um tipo de suicídio, por falta de uma definição melhor, suicídio moral. Porque eu tinha estado pensando, bom, a gente podia colocar um suicídio espiritual. O espírito é imortal, como é que ele vai se matar? Não cabe. Dentro da pobreza da nossa linguagem, a melhor forma que nós podemos colocar aqui é o tipo do suicídio moral, que tem a ver, isto sim, com o lado espiritual da nossa vida, onde nós desperdiçamos muitas e muitas oportunidades de trabalho e de outras coisas que nós jogamos fora. Nós cometemos um suicídio moral, por exemplo, quando nós desperdiçamos relações e convívios. Nós estamos jogando fora o perdão e a misericórdia de Deus quando nós desperdiçamos relações e convívios. Tantas oportunidades perdidas de tantas pessoas que passam ou passaram na nossa vida e que nós deixamos essas ações para depois, para mais tarde. Coisas que a gente queria fazer, acertar, dizer, passou o momento, passou a oportunidade e nós nunca mais dissemos. Nós deixamos de dizer para as pessoas o quanto elas são importantes na nossa vida, o quanto nós as sentimos falta, o quanto nós aprendemos com ela, dizermos muito obrigado por uma coisa, por um favor, por uma gentileza, por uma palavra, por um auxílio, por um socorro, e a gente deixa passar esta oportunidade. Nós deixamos de passar oportunidades, principalmente, de resolvermos pequenas desavenças, desacordos, desajustes que nós temos com a pessoa. Porque o nosso orgulho ainda fala muito alto e nós esperamos que o outro tome a iniciativa. E nós perdemos a oportunidade de dizer desculpa, vamos em frente, vamos continuar na nossa jornada. Vamos aproveitar a oportunidade que nos é dada. Deixamos para mais tarde o abraço de ternura, ou de afeto, ou de carinho, de pessoas que nos são muito caras. Perdão, o pedido de perdão de um pequeno deslize, que muitas vezes são cometidos por desatenção da nossa parte, mas o nosso melindre e a nossa vaidade acabam falando mais alto dentro do nosso comportamento. Deixamos passar a oportunidade de darmos atenção a coisas, fatos e pessoas que nós deveríamos estar dando atenção agora, principalmente nesse mundo conectado que nós estamos. Nós estamos cada vez mais conectados com os nossos telefones e tablets e menos conectados com as pessoas que estão à nossa volta. Nós adiamos para depois a vivência de momentos de alegria, de conforto, de carinho e de descontração junto daqueles que fazem a nossa felicidade. Nós desperdiçamos relações e convívios quando nós não compreendemos que as pessoas que estão ao nosso lado são aquelas mais necessárias para a nossa evolução. Aquele chefe mais chato, que cobra mais.
aquele companheiro de vida que nos cobra os nossos equívocos ou que temos dificuldades de entendimento. Essas são as pessoas que mais vão nos ensinar. Essas são as pessoas que mais vão nos conduzir no caminho do bem. Porque nós temos que aprender a sermos humildes, a sermos tolerantes, a praticarmos a aceitação. Porque apesar de muitas vezes a gente ter vontade de esganar o nosso chefe, além de você perder o emprego, você vai preso. Então você acaba aceitando aquele chefe daquele jeito. Porque não tem jeito. Perdão, um segundo. Pô, 2. Desculpa, pessoal, tive que fazer isso. Mas tem um Toyota Matrix branco estacionado na porta ali da outra warehouse. Placa L61OFB. Tá bom, é porque senão ele depois dá problema. Desculpa. Não, isso aqui foi combinado, que eu precisava tomar água mesmo. Daqui 10 minutos você acha outro carro lá fora e vem avisar. Não esquece, tá? Tranquilo. Marisa, pois não? Para ele ligar o ar. Quer mais uma aguinha? Não, se você não ligar o ar, eu vou precisar de outra água, sim. Você é um médico, não, eu tenho aqui. Quer dizer, agora como ligou o ar, eu acho que não vai precisar de mais. Isso aqui deve ser o suficiente. Muito obrigado, de qualquer maneira. Então, isto é uma prática, isto é um suicídio espiritual que nós estamos fazendo, quando nós desperdiçamos relações e convívios. Também praticamos uma certa forma de um suicídio moral, quando nós jogamos fora oportunidades de trabalho. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E essa passagem está em Lucas, no capítulo 9, versículo 62. Aqui a gente vê o Cristo utilizar como uma maneira de comparação um dos mais belos símbolos que nós podemos utilizar no tocante ao trabalho. Porque o arado é um aparelho que serve para todos os tempos, para todas as épocas. Desde o tempo do Cristo até os dias de hoje se usa o arado. O arado é um instrumento pesado, que demanda esforço, que provoca suor, que provoca cuidado e, sobretudo, fere a terra para quem o produz e fere as suas mãos para quem o conduz com sabedoria e com dedicação. É necessário, então, que o discípulo, aquele que esteja disposto a compreender e a colocar em prática os ensinamentos do Cristo, pegue o arado que ele nos deixou para que nós possamos trabalhar estas reformas dentro de nós e trabalharmos as dificuldades que nós temos. Quando nós falamos em trabalho, nós não falamos simplesmente no trabalho da matéria, no trabalho material, no trabalho pessoal, no trabalho profissional, no trabalho dentro da casa espírita, no trabalho da caridade, mas também, acima de tudo, no trabalho interno que nós temos que fazer dentro de nós. Nós temos que pegar o arado das palavras do Cristo, que muitas vezes são pesadas para que nós possamos entender e compreender, e sulcar o nosso coração, para que as sementes do bem possam adentrar profundamente, crescerem e florescerem com força, com determinação, que possam dar os frutos e as flores que nós precisamos dentro de nós mesmos. O trabalho da renovação, da reforma interior, ele é necessário, ele é primordial, ele é mais do que urgente. Porque sem esse trabalho interno, nós não vamos conseguir trabalhar todas as outras coisas externas. Todo o processo de reforma, todo o processo de modificação, ele nasce de dentro para fora. O trabalho exterior, aquele que vai simplesmente agradar aos olhos dos próximos, só vai agradar aos olhos dos próximos. Não vai agradar aos olhos de Deus, porque Deus olha dentro de nós. Deus olha dentro dos nossos corações, e é esta reforma, é este trabalho que nós temos que fazer dentro de nós. Quando nós desperdiçamos essas oportunidades de trabalho, nós estamos cometendo um suicídio moral da mesma forma. Um arado promete serviço, disciplina, aflição, cansaço. No entanto, não se deve esquecer que depois dele chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Os pães no prato e os celeiros serão celeiros de amor,
celeiros de compreensão, de tolerância, que nós poderemos dividir com aqueles mais necessitados, muitas vezes aqueles que estão mais próximos de nós. Mas se nós desperdiçamos a oportunidade de trabalho, nós estamos também desperdiçando o perdão e a misericórdia divina. Cometemos um outro tipo de suicídio moral quando nós desperdiçamos o nosso tempo, quando nós jogamos fora um dos maiores e mais valiosos recursos que nós temos. Quando nós perdemos tempos em futilidades, em companhias desagradáveis ou quando ficamos simplesmente ociosos, dispensando oportunidades de serviço e evolução. Isso quer dizer que eu não posso descansar, que eu não posso tirar férias? Não pode, deve. O nosso corpo é de carne e osso. Nosso corpo ainda é material. Nosso corpo precisa de alimentação, precisa de descanso, precisa de cuidados, dentro das suas necessidades. Com exceção dos adolescentes, que têm a capacidade incrível de dormir de 16 horas por dia, ninguém tem necessidade de dormir mais do que 7, 8 horas por dia. Os adolescentes não, porque estão em fase de crescimento e tal, então eles precisam de mais tempo para dormir, esse tipo de coisa. Então, os adolescentes têm essa desculpa, digamos assim. Mas ninguém mais precisa mais do que 7 ou 8 horas de sono. Ninguém mais precisa do que 30 dias de férias. Nossa, quando foi a última vez que alguém tirou 30 dias de férias? Eu ainda estou com a legislação brasileira na cabeça. Olha, faz tempo. Não me lembro a última vez que isso aconteceu na minha vida, mas tudo bem. Nós não precisamos de férias eternas, ou nós não precisamos de férias constantes. Nós precisamos de férias regulares para que nós possamos descansar o suficiente para que nós possamos preparar o nosso corpo para continuarmos nas nossas atividades. Muito difícil é o caminho da evolução espiritual. E essa estada na Terra certamente não é a nossa primeira. André Luiz, também, na abertura, no primeiro capítulo de Nosso Lar, ele diz: uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo é uma aquisição, uma morte é um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes necessitamos ainda? A pergunta feita por André Luiz na abertura, na sua mensagem de apresentação do Nosso Lar, desperta uma estranha sensação de atemporalidade, em que todo o tempo que temos a ganhar ou a perder é o tempo de agora. Sucessão vertiginosa de situações, um eterno agora, onde tudo se desdobra e tudo se impõe. Nós desperdiçamos o nosso tempo quando não cumprimos os nossos deveres, quando não cultivamos a nossa inteligência, quando nos entregamos à ociosidade, aos vícios, à maldade, quando somos indiferentes ao sofrimento alheio. Quando não adequamos o nosso tempo na sequência do estudo e da prática dos ensinamentos do Cristo. O Cristo utilizava das suas madrugadas para orar. Enquanto o seu corpo descansava, ele entrava em conexão com o Pai. Em todas as suas atividades, em todas as suas atitudes, o Cristo sempre tinha alguma coisa clara em que ele estava trabalhando. Mesmo enquanto ele estava caminhando, ele estava dando exemplos e lições aos seus apóstolos ou àqueles que o seguiam. Nenhuma atitude, nenhuma palavra, nenhum gesto do Cristo foi em vão. Tudo havia uma razão, um motivo, um trabalho por detrás. Todo o seu tempo foi aproveitado na sua maximidade. Maximizing. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Na sua plenitude. Todo o tempo do Cristo foi utilizado na sua plenitude. Ele se aproveitou deste tempo o máximo que ele pôde, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Estamos prontos
Estamos capacitados, estamos aptos a agir dessa forma? Não, ainda não. Mas nós temos o trabalho da renovação interna dentro de nós para que, eventualmente, em algum momento, nós possamos cumprir este processo. Mesmo porque Ele mesmo nos disse, sois deuses, e poderei fazer as coisas que eu faço e muito mais. Todos nós chegaremos a esta escala. Todos nós seremos Cristo um dia. É da evolução, é do nosso destino. É para isso que nós estamos aqui. Obviamente que nós precisaremos ainda de algumas encarnações para que a gente possa se aprimorar um pouquinho aqui, outro pouquinho ali, etc. Mas nós chegaremos lá, todos eles, todos nós. A única diferença que existe entre o Cristo e nós é que ele foi criado alguns bilhões de anos antes do que a gente. Só isso. Ele é um pouquinho mais velho, só isso. Agora, o que é ser alguns bilhões de anos mais velho perante a eternidade? É nada. É nosso irmão, que foi criado da mesma forma, da mesma fonte, com os mesmos instrumentos, pela mesma criatura, pelo Pai. Somos todos partes dessa família universal, que estamos no processo de aprendizado e que eventualmente nós chegaremos lá. E o termo é eventualmente, porque é uma questão de tempo, única e exclusivamente, porque chegaremos. Somos todos filhos do mesmo Pai, feitos da mesma forma, a partir da mesma matéria, do sopro divino. E nós todos um dia seremos como Cristo. Temos um outro tipo de suicídio moral quando nós não praticamos a caridade, que é a benevolência, a indulgência, o perdão em nossas atitudes, em nossos comportamentos, em nossas ideias. Quando nós deixamos esses sentimentos todos para trás. O suicídio mais importante que nós cometemos na nossa vida, se a gente for olhar profundamente para dentro desse estudo, não é o suicídio que a gente comete na mesa, nos excessos da comida, da bebida. Mas são os suicídios que nós cometemos na mesa do café da manhã com a nossa família. Quando nós desperdiçamos uma oportunidade de reconciliação, quando nós desperdiçamos aquela oportunidade para uma conversa edificante, para uma orientação para o nosso filho, quando nós desperdiçamos aquela oportunidade de uma convivência familiar e de uma convivência que todos nós pudéssemos nos desfrutar a respeito disso. Não está na mesa daquilo que comemos, mas está na mesa da nossa vida em todos os dias, todos os momentos. Nós, individualmente, cometemos suicídios todos os dias. Todos nós, eu principalmente incluso. Mas a partir do momento em que nós tomamos consciência de como nós podemos evitar, a nossa vida passa a ter um outro sentido e uma outra vida. Quais são as causas que nos levam a esse tipo de comportamento? A primeira causa é o desconhecimento da verdade. Conhece a verdade e ela te libertará. E é o que nós estamos fazendo todos aqui. Hoje, em todos os outros domingos, as outras quintas-feiras, aos estudos, a todas as atividades que a casa nos traz. Nós vamos buscando o conhecimento do que fazer e de como tirarmos o melhor proveito desta nossa existência, desta nossa vida. À medida em que nós vamos conhecendo a verdade, ela vai nos libertando das amarras que nos prendem aos valores ainda inferiores. Nós vamos percebendo que os nossos valores vão mudando. Se nós olharmos na nossa vida, hoje mesmo, nesta existência, nessa encarnação, se a gente olhar assim, tipo, porque aqui todos nós somos muito jovens, se a gente olhar 2 anos para trás, o que nós pensávamos há 2 anos para trás, e o que nós pensamos hoje, olha o quanto nós já crescemos e o quanto nós evoluímos. Né? No meu caso, que já sou um pouco mais experiente, eu posso voltar 40 anos atrás. Se eu ver os meus valores, aquilo que eu fazia há 40 anos atrás e o que eu faço hoje, já é completamente diferente. Agora, se nós voltarmos a 2 encarnações atrás, o que eu pensava, o que eu fazia, os valores que eu tinha lá atrás e aquilo que eu penso hoje, os nossos valores já cambiaram tremendamente. E à medida que nós vamos conhecendo a verdade vai nos levando mais adiante ainda. A outra causa desse suicídio que nós cometemos todos os dias contra nós mesmos é o medo de conhecer esta verdade. Porque enquanto eu não sei, eu não tenho responsabilidades. Em algum momento a gente fica assustado porque nós somos obrigados pela nossa consciência a buscarmos uma modificação
uma melhora, um reparo. A gente começa a ver que aquele comportamento, aquele valor que nós temos, não cabe mais dentro de nós. E nós temos dificuldades de nos livrarmos daquele hábito, daquela atitude, daquele sentimento. Então nós temos medo de conhecer esta verdade, porque ela vai nos obrigar a ter a responsabilidade da mudança. Mas a responsabilidade da mudança é o que vai nos guiar e nos conduzir nesse novo caminho. Quando nós tomamos consciência de todos os valores e ensinamentos que nos aguardam, e principalmente quando nós damos conta das recompensas que nos aguardam. E não são as recompensas financeiras, não são as recompensas materiais, não são as recompensas de uma vida sem problemas, de uma vida apenas de tranquilidade e de desfrute, mas são as recompensas do amor em sua plenitude. O que é o amor em toda a sua plenitude? Pergunte para uma mãe o que é o amor em toda a sua plenitude e ela vai entender. Existe coisa mais sublime, mais deliciosa de se sentir do que o amor de uma mãe pelo seu filho? Do que ela é capaz de fazer por aquela criatura, por aquela criança que ela acabou de gerar? Este é o amor em sua plenitude, que nós sentimos aquilo todos os dias, a todos os instantes, não só pelos nossos filhos, mas por todos aqueles que nos rodeiam. É uma sensação de extrema felicidade, de extremo bem-estar a todo momento, a todos os instantes. Que todas as vicissitudes da vida pela qual nós passamos deixam de ter importância porque o nosso amor e o nosso conceito se ampliou de uma enormidade que a gente não consegue sequer mais controlar. Nós não temos necessidade de temer essa verdade, porque a recompensa do amor em sua plenitude vai nos satisfazer em todos os nossos medos, em todos os nossos anseios. Nós não vamos ter mais que ter medo de assumir as responsabilidades, nós não vamos ter mais que transferir a responsabilidade para outros, porque muitas vezes nós ficamos envergonhados dos nossos equívocos, dos nossos erros, das nossas escolhas, e a gente transfere a culpa para o outro. Principalmente quando a gente está... Obviamente que não é o caso de vocês aqui, mas eu já presenciei na minha vida situações de escritório e tal. Foi ele. Ele que mandou eu fazer assim. Mas fulano sai assim, eu também fiz. E a gente transfere a responsabilidade. Isso acontecia muito entre eu e meu irmão. Que tudo de errado que acontecia em casa, eu virava para minha mãe e falava, foi meu irmão que fez. Foi o Marcelo que fez. Culpa dele. E eu sou 5 anos mais velho que o meu irmão. E tudo aquilo que era equivocado, a responsabilidade era dele. Transferia tudo, né? Isso é uma vantagem, né? De você ser um pouco mais velho, você já pensar um pouco mais nas consequências do chinelo voando e aquele tipo de coisa. Você já transferia a responsabilidade para outros que, coitados, até estavam meio perdidos, nem sabiam o que estava acontecendo e tudo mais. E a gente transferia a responsabilidade. Com a plenitude, com o amor em sua plenitude dentro das nossas vidas, nós não temos medo, nós não temos necessidade de transferir a responsabilidade, porque nós entendemos aquilo como uma forma, uma ferramenta de aprendizado, de evolução, de conhecimento, de melhora inteira e interior de nós mesmos. Quando nós cometemos esse tipo de coisa, quando nós acabamos nos deixando levar por essas fraquezas da nossa parte, quando nós acabamos cometendo algum tipo de suicídio na nossa vida, obviamente que as consequências elas vão aparecer de uma forma ou de outra. Uma das primeiras consequências que nós vamos ter com relação a isso é um atraso no processo evolutivo. Porque todas as oportunidades que nós temos são oportunidades de aprendizado, de conhecimento, de crescimento, de evolução. Se nós desperdiçamos isso, nós estamos atrasando o nosso processo evolutivo. E isso tanto serve para o suicídio físico, quando nós acabamos com a vida do nosso corpo, quanto vale para o suicídio moral, quando nós acabamos com a oportunidade de crescimento que nós estamos tendo naquele momento. Nós vamos ficar para trás. Nós vamos ser deixados para trás no processo de evolução por alguns anos, por alguns séculos, por algumas existências. Então essa é uma das primeiras. Nós atrasamos o nosso processo evolutivo. A outra é a necessidade de se reconstituir o perispírito, nos trazendo encarnações com limitadores físicos. E aqui cabe também, tanto para o suicídio físico,
quanto para o suicídio moral. Porque quando nós cometemos o suicídio físico, através da ingestão de venenos, por exemplo, numa futura encarnação, como o nosso perispírito fica extremamente danificado, e o perispírito é a forma na qual vai ser utilizada a formação do próximo corpo que nós vamos ter, essa deformação perispiritual vai ser levada para o nosso próximo organismo físico. Então, nós, numa ingestão de um veneno corrosivo, por exemplo, que nos corrói todo o aparelho gástrico, numa próxima encarnação nós vamos ter muitas dificuldades com o aparelho digestivo, porque ele vai estar mal formado como uma consequência disso. Alguma atitude mais drástica, um tiro contra nós, o local em que essa bala entrou vai trazer consequências de deformação no perispírito tremendas. Um tiro na cabeça, por exemplo, pode causar uma idiotia. Um tiro no coração pode causar uma má formação, uma cardiopatia. E a gente tem dificuldades cardíacas durante muitos e muitos anos na nossa existência. Então, sempre vai ter necessidade de você reconstruir o perispírito. Numa atitude física. Agora, e na atitude moral? E no suicídio moral? Se a preguiça me invade? Bom, se a preguiça me invade, talvez numa próxima existência, as minhas pernas e as minhas mãos venham atrofiadas. Porque a minha consciência vai ser tão clamorosamente cobradora que o meu perispírito acaba se deformando por uma atitude da minha própria consciência. Isto são casos extremos, tá? 2 horas hoje assistindo o jogo do Palmeiras na televisão não compromete ninguém, ok? Sem problemas, podemos fazer isso. Olha, 5h30 da tarde contra o Sport de Recife, hoje pode assistir, não tem problema, tá? Tranquilo. Isto não é ociosidade, tá? Isso é um descanso do corpo, a gente começa a rever a nossa... Não, assistir jogo do Corinthians, isso é prejuízo, isso é ociosidade. Desculpem, Eugênio. Fora meu pai, você é o único corintiano que eu consigo abraçar, viu, cara? Então, isso são consequências que nós vamos ter dentro da nossa existência. Essas deformações perispirituais, elas acontecem tanto pelo fato de nós agredirmos o nosso corpo fisicamente, como pelas nossas atitudes. No caso da ociosidade, nós podemos ter as nossas mãos e pernas atrofiadas. Em caso de desperdício de tempo, nós podemos estar com as nossas vidas num futuro, numa correria tremenda em que a gente não consiga mais controlar o nosso próprio destino. Existem muitos complicadores a respeito disso, mas sempre existe uma consequência dentro desse negócio. Outra consequência bastante grande, bastante grave, é o resgate emocional que nós vamos ter com os espíritos próximos e afins. Aquelas pessoas que escolheram nesta existência nos receber como filhos, como esposos, como cônjuges, que nós nos comprometemos num plano reencarnatório e que por alguma razão nós decidimos abortar esse plano através do suicídio físico. Nós estamos nos comprometendo emocionalmente com aquela entidade, com aquela criatura, para uma encarnação futura. Quantos e quantos de nós aqui não estamos nesta existência compartilhando das consequências daquilo que nós fizemos há 500, 600, 700 anos atrás? Porque não pensa que é assim facinho como a gente vê nos romances, nos livros espíritas que estão por aí, nos livros que contam mais a respeito da forma romanceada e etc. Que fulano desencarnou no ano de 1950 e no ano de 1960 já estava de volta para cobrir isso, etc, 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 etc. Para alguns isso acontece. Para a grande maioria, não. Por quê? Porque aquela situação, a espiritualidade tem que colocarmos todos nós juntos de novo nas mesmas condições. E às vezes os planos reencarnatórios de um e de outro não batem, não casam. Então nós temos que esperar oportunidades futuras, muito distantes em alguns momentos, para que a gente possa refazer aquele resgate. Eventualmente, por exemplo, num suicídio provocado por mim, muito jovem, muito novo, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos continuaram as suas existências por toda a encarnação que era prevista, e eu já num processo de renovação tenho que voltar
nesta terra, na existência, depois de 20 anos. Só que os meus pais, meus irmãos já continuaram os seus processos. Até que todos nós possamos estar juntos novamente, vão demorar algumas gerações de processos reencarnatórios. Isso leva muito tempo. Então, o resgate emocional com esses espíritos próximos ainda se demora muitos e muitos anos, muitos e muitos séculos para serem recompostos. A vida que nós temos é a maior dádiva que o Pai poderia ter nos deixado. É a maior misericórdia, o maior sinal de perdão que Ele poderia dar aos nossos equívocos e aos nossos erros. Ainda, muitas das mortes prematuras que nós temos são consequências da deformação perispiritual que nós temos, que o corpo não consegue se projetar e se proporcionar, não consegue se reconstruir de uma forma harmoniosa. E muitas gestações são interrompidas como um processo, inclusive, de preparação daquela entidade, daquele feto, para que possa se reparar o perispírito. Isso demora muitas e muitas vezes. Inclusive, nós temos, na literatura espírita, muitos casos de muitas mães que, totalmente abnegadas, entregam o seu ventre, entregam o seu corpo, para que uma entidade venha num processo de gestação parcial, para que possa começar um processo de recuperação espiritual. Essas mães não estão abortando por alguma consequência, estão abortando por amor àquela entidade. Não é uma punição, não é um castigo, não é um resgate. Fazem isso e passam por essa experiência por amor incondicional, pela a potencialidade do amor em sua plenitude, que ajudam essas entidades nesses processos de resgates. Agora, como é que nós evitamos tudo isso? Como é que nós melhoramos a nossa jornada e a nossa existência? Primeiro, conheces a verdade libertará. O estudo e a reflexão. Que isso a doutrina espírita ajuda muito a nos posicionarmos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Espíritos imortais, colhendo o aprendizado e o fruto dos nossos próprios esforços através dos séculos, caminhando em direção à evolução e à perfeição espiritual. Quando nós temos estas consequências, ou essa consciência, tudo aquilo que passa à nossa vida, à nossa volta, passa a ter uma outra dimensão dentro de nós. Quando nós passamos a dar valor e um sentido à nossa vida. Quando nós tomamos conhecimento e travamos contato com a dor alheia. Quando nós travamos contato com a dor alheia, nós vemos o quão felizes nós somos. Andrei Moreira. Todos aqui conhecem ou já ouviram falar de Andrei Moreira? O Dr. Andrei Moreira vem na Semana Espírita. Então peça para ele contar as experiências que ele tem na África. Que nesta semana, inclusive, ele está na África, participando de um projeto junto a crianças e a famílias absolutamente desamparadas, oferecendo tratamentos e opções médicas, e orientações com relação à sua vida, à sua higiene, a condições básicas. Peça para ele contar algumas dessas histórias, o que isso tem. Quando a gente trata ou trava contato com a dor alheia, nós aprendemos que a nossa vida tem um outro sentido. Nós passamos a dar muito mais valor àquilo que nós temos, o que nós somos, às oportunidades e aos instrumentos que nós temos à nossa vida. O ato de reclamar, o ato de nós sermos descontentes com a nossa vida muda completamente. Então nós passamos a dar um outro valor em um outro sentido. Quando nós aprendemos a aceitar e a praticar a resignação, nós entendemos que temos a vida certa no momento certo com as pessoas certas. Mas eu queria estar casada com fulano. Não, você não queria. Você não conhece aquela pessoa. Aquela pessoa não é a melhor pessoa para você nesta vida. Pode ser que futuramente
até por ligações afetivas muito próximas, muito fortes, muito caras, etc., eventualmente vocês tenham a oportunidade de conviverem juntos, mas nesta existência, aquela pessoa não é a melhor para você. Ah, eu queria ter o carro do meu vizinho. Ah, eu queria ter o emprego do meu vizinho. Não, você não queria ter o emprego do meu vizinho, do seu vizinho. Você não sabe o que está falando. A gente só conhece as aparências. Aquilo que a gente vê. Aquilo que está por detrás daquela casca, a gente não vê. A gente não sabe, a gente só imagina. E a gente acha que a vida do outro é só um mar de rosas. Não há mar de rosas. Não. Todos os mares são salgados. Todos os mares são turbulentos. Todos os mares têm ondas muito altas. Todos os mares afogam. Não há mar de rosas. No projeto e no processo evolutivo que nós estamos neste instante, nós não podemos jamais desejar ou pensar na vida perfeita, porque nós estamos num mundo imperfeito cercado de pessoas imperfeitas. Mundo imperfeito mais pessoas imperfeitas não é igual a mundo perfeito. Mundo imperfeito mais pessoas imperfeitas é igual vida imperfeita. Não existe a felicidade plena como nós a entendemos ou nós a buscamos no lado material. Existe a recompensa plena quando nós deixamos o amor divino entrar em nossos corações e tomar conta das nossas atitudes. Aí sim. Aí nós vamos encontrar a plenitude do amor perfeito na nossa existência, na nossa encarnação. Não acumule remorsos íntimos. Perdoe. Não carregue mágoas. Não desperdice oportunidades de reconciliação. Não leve adiante desaforos que não nos cabem. Não carregue lixo alheio. Se alguém te ofendeu, de quem é o problema? Da pessoa que te ofendeu. Engraçado, todos nós sabemos disso. Que coisa maravilhosa, né? Agora sim, honestly, tá? Quem pratica? Todos nós sabemos, mas nenhum de nós consegue botar em prática. Olha, espero. E para que a gente possa encerrar esse estudo, e eu já falei a respeito disso na última vez que eu estive aqui, não é repetição, não é porque não tinha mais o que dizer, tal, até tinha mais coisas, mas eu acho que esta abordagem que a gente faz, ela é importante, porque nós aprendemos dela através de um dos maiores exemplos de reforma e de transformação que nós já vimos encarnados nesta terra, que foi Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso. E na passagem que nós encontramos no livro Paulo e Estevão, em que ele sonha com Abigail, num dos seus momentos de maior dor e maior angústia, após ter passado os 3 anos no deserto, quando ele se prepara para voltar à sua vida e começa a encontrar as dificuldades e as resistências das pessoas. Neste processo, então, ele trava uma conversa mental com Abigail, em que ele vai conversando e vai fazendo as perguntas que vão ajudar e a guiar Paulo nos seus próximos anos durante o seu legado ou do seu mensageiro como vaso escolhido perante a Jesus. O que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? E Abigail lhe responde: ama. O estudo e a reflexão vão nos trazer o conhecimento e a compreensão do amor em sua plenitude. Mas como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus? E Abigail diz: trabalha. E quando nós damos valor e um sentido à nossa vida, o trabalho deixa de ser uma obrigação para ser uma atividade, uma atitude diária do nosso espírito em evolução, em crescimento.
Que providências adotar contra o desânimo destruidor? E ela diz: espera. E a aceitação e a resignação nada mais é do que o processo de esperar em sua plenitude. Nós aceitamos as coisas como elas são, temos a resignação de conviver com aquilo, esperando que num determinado momento as coisas possam se modificar para melhor. O tempo de Deus é diferente do tempo da gente. Eu tenho uma ampulheta, uma gracinha aquela ampulheta. Sabe o que é ampulheta? Ampulheta é coisa... Os mais jovens aqui não devem saber o que é isso. Os mais jovens já vão olhar qual é o relógio, ou procurar no Google o que é ampulheta, né? Ampulheta é aquele aparelhinho tal, que tinha duas redomas, cheio de areia, você vira de um lado para o outro. É como se fosse uma contagem de tempo tal. Aquele negócio é fantástico. E aí tem um negocinho que são duas ampulhetas. Uma ampulhetinha normal, pequenininha assim, tal, que você passa areia de um lado para o outro, é questão de 1 minuto e tal. E a outra ampulheta, que ela é gigantesca, cheia de areia, que você vira ela, demora 8 anos para passar areia de um lado para o outro. Essa ampulhetinha pequenininha, esse é o meu tempo. Essa ampulheta grande é o tempo de Deus. E o tempo de Deus normalmente é um pouquinho mais longo do que o nosso. Porque Deus sabe exatamente quando é a hora das coisas serem modificadas. Isto não quer dizer que nós devemos estar sentados esperando. Nós devemos estar trabalhando e procurando e propiciando as condições para esta mudança, para que quando as situações estejam prontas, nós também estejamos prontos. Que nem aquele jogador, aquele jovem, aquela pessoa que quer ser jogador de futebol. Não, porque quando eu crescer, eu vou ser jogador de futebol, e porque Deus me prometeu que eu vou ser jogador de futebol, eu vou ser o melhor do mundo, Neymar vai ser fichinha para mim, etc. E aquele jovem, então, passa sentado na beira do campo, esperando que Deus venha bater nas costas dele e fala: bom, agora está na hora de você ser jogador de futebol. Só que aquele menino nunca treinou. Ele não consegue fazer uma embaixadinha. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Eu vou ser obrigado a concordar com essa. Essa eu vou ter que... Obrigado a concordar. Nunca se preparou para a oportunidade. A oportunidade veio, Deus lhe chamou, Deus lhe mostrou, mas ele não estava pronto. Nós temos que nos prepararmos para que quando a oportunidade venha, nós estejamos prontos a seguir aquele chamamento divino. Mas nós temos que ter a paciência para aceitar com resignação o processo de espera. E para encerrar, Paulo pergunta, e quanto aos homens? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E Abigail aperta-lhe as mãos com muita ternura, a indicar que o momento da conversação se findava, e acentuou docemente: perdoa. Ama, trabalha, espera e perdoa. Siga essas orientações e você jamais cometerá nenhum tipo de suicídio moral em sua vida, nunca mais. Que a misericórdia dele, o Cristo, que nos abraça e nos envolve em todos os instantes, esteja conosco hoje e em todos os dias da nossa vida. Muito obrigado. De novo? Mas você